Olá, hoje é 19 de abril de 2020, meu nome é Gilmar, eu estou aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu não quero comentar uma notícia específica, mas sim um pouco da situação política que se estabeleceu no nosso país. E qual é a situação? Bom, todos estão acompanhando aí essa pandemia, o vírus chinês, que literalmente vai levar o mundo para uma depressão, ou seja, as nações vão todas entrar em recessão, e isso só aconteceu mundialmente na crise de 1929. Então nós vamos ir para uma crise econômica mundial. E o Brasil, claro, não tem como fugir dessa situação. E por que isso acontece? Porque a medida que foi tomada nos diversos países é o chamado isolamento social para evitar a propagação do vírus. O isolamento social, as pessoas ficam em casa e param de trabalhar. É claro que é impossível você fazer isso no nível total, Sempre haverá um setor ou outro que vai trabalhar. Então, os caminhoneiros continuam trabalhando, os produtores, algumas indústrias, algumas atividades comerciais continuam sendo mantidas, pelo menos no Brasil, o caso dos supermercados, açougues, postos de gasolina e etc. Mas boa parte da economia está parada. E isso gerou, na verdade, toda uma discussão a respeito de como dosar a paralisação para você combater o vírus efetivamente e, ao mesmo tempo, não sacrificar tanto a economia, não sacrificar empregos. Essa é a polêmica, mas ela foi feita de maneira desvirtuada. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos políticos, se aproveitaram desta pandemia para construir não só uma narrativa, mas para se projetar como alternativa para 2022, nas eleições presidenciais, tentando inclusive inviabilizar o presidente Bolsonaro, o seu governo. Eu estou falando especificamente do governador de São Paulo, o João Dória, do Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Eles estão agindo de maneira conjunta, claro, cada um tem o seu interesse, mas estão agindo de maneira conjunta para inviabilizar o governo do presidente Bolsonaro. E como é que estão fazendo isso? Estão tensionando. Então, o Dória, ele está literalmente colocando a economia de São Paulo para baixo. A mesma coisa o Witzel, inclusive tomando medidas absolutamente impensáveis há pouco tempo atrás, que é mandando prender pessoas que estão caminhando numa praça, mandando prender pessoas que estão ali perto da praia, sozinhas. Quer dizer, o vírus ele se transmite pelo contato, pela saliva, pelas gotículas de saliva quando você fala com a pessoa, por isso tem que usar máscara. E não quando a pessoa está sozinha, mas as pessoas estão sendo presas por isso. O fechamento da economia gera como seu elemento direto a redução da arrecadação dos estados. Então todos os estados e prefeituras também, e o próprio governo federal, vão ter a sua receita diminuída. Então qual é a situação? Você tem uma série de despesas que não estavam programadas, despesas extras, então compra de equipamentos médicos, instalação de ambulatórios provisórios, aqui em São Paulo, para quem conhece, a Prefeitura de São Paulo criou ali uma espécie de hospital de campanha no estádio do Pacaembu. E outros lugares estão fazendo a mesma coisa. Então são despesas que não estavam programadas. E aí a economia baixa, a arrecadação baixa, porque as pessoas param de consumir, o nível de imposto diminui, consequentemente a arrecadação dos estados, municípios da União diminui. Isso gera uma crise nas contas públicas. E como se articulou isso a nível do Congresso Nacional? Foi aprovada uma lei que estabelece o seguinte: tudo aquilo que estava previsto de arrecadação de ICMS, que é o imposto estadual, ou de ISS, que é o imposto municipal, e que não foi arrecadado por conta dessa pandemia, o governo federal ia ter que suprir. Ou seja, os estados agiram no sentido de estrangular a economia, fechar tudo, a arrecadação diminui, e estão com uma pretensão de colocar tudo isso nas costas do governo federal.
Essa medida foi aprovada na Câmara dos Deputados por 431 votos contra somente 70 contra. Uma ampla maioria dos deputados aprovou essa medida, que na prática ela inviabiliza o governo federal. Não vai ter dinheiro. O governo federal não vai ter como tirar esse dinheiro, vai ter que se endividar. E o problema não é nem só o governo federal, porque como bem disse o presidente da República, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo. Essa conta vai acabar caindo na gente. Então qual que é o projeto? Esses governadores, mais o Rodrigo Maia, vão tentar inviabilizar economicamente o presidente da República, só que quem vai pagar essa conta somos nós. Em algum momento essa conta será paga, seja com a arrecadação maior de impostos, seja com a diminuição de serviços essenciais, de alguma maneira nós vamos pagar essa conta. Então, para essa semana é uma semana-chave, essa semana que entra agora. Se esse projeto for aprovado no Senado, do jeito que ele veio da Câmara, nós podemos entrar numa crise política e econômica muito forte de consequências imprevisíveis. Nós não sabemos o que vai acontecer com esse país. Isso é muito sério. Nós vamos ter uma crise econômica muito forte. Você vai ter um Estado extremamente endividado que vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. E esse algum lugar somos nós. Além do que, isso pode gerar uma crise política muito forte, uma insatisfação política muito forte, que você não sabe para que lado isso vai levar. Depende do Senado impedir a aprovação dessas medidas tal qual elas estão estabelecidas. Porque o problema não é que você não ajude os estados e municípios. O governo federal pode fazer isso. O problema é que você tem que estabelecer contrapartidas. Então não pode ser que os estados e municípios tomem medidas para estrangular a economia, diminui a arrecadação e depois o governo federal vai repassar como se nada tivesse acontecido. Que é isso que está sendo proposto. Com um único objetivo: inviabilizar o presidente Bolsonaro. Isso é um fato. Essa é uma semana-chave, vamos acompanhar, que está em jogo aqui não é o futuro do governo, é o futuro do país, porque essa conta quem vai pagar somos nós. Não é o Dória que vai pagar essa conta. O Dória está garantido dele. O Dória tem dinheiro. O Witzel está garantido dele. Essa conta vai ser paga por nós. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários, inscrevam-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Se tiver alguma coisa aí de muito urgente, eu volto com um vídeo extraordinário. Um forte abraço a todos e até mais.